10. A figura no corredor. Esse caso começa com algo bem comum. Uma criadora chamada Billy Golf costumava postar vídeos simples do dia a dia, coisas leves, sem mistério nenhum, momentos em casa, brincadeiras, vídeos para amigos. Até que, em uma dessas gravações, tudo muda. Numa noite ela decide filmar algo totalmente inocente. Ela dançando na cozinha, sozinha em casa, sem nenhuma preocupação, só curtindo o momento. Nada parecia estranho, mas antes de postar o vídeo, ela resolve assistir de novo. E é aí que ela percebe. Enquanto ela dança, algo passa pelo corredor atrás dela, rápido e silencioso demais. E o pior, ela não percebeu absolutamente nada na hora. Só depois, revendo o vídeo, ela nota aquela figura estranha cruzando o fundo da imagem. Assustada, Billy compartilha o vídeo e pergunta se alguém consegue explicar aquilo. E, como sempre, as opiniões se dividem. Tem gente que acredita que aquilo parece uma presença, algo se movendo pela casa sem saber que estava sendo visto. Outros dizem que pode ser só um erro de câmera, algum tipo de distorção ou ilusão. Mas, independentemente da explicação, o vídeo deixou uma dúvida perturbadora na cabeça dela. E se ela nunca esteve realmente sozinha naquela casa? 9. O turno que não terminou. Esse caso aconteceu em um canteiro de obras isolado, no Chile. Durante o turno da madrugada, um segurança começou a perceber algo estranho. Quase todas as noites, vinha a mesma sensação de não estar sozinho, mesmo sem ninguém por perto. Coisas pequenas começavam a acontecer. Ferramentas fora do lugar, barulhos baixos ecoando pelos corredores inacabados e um frio estranho que surgia do nada. No começo, ele tentou ignorar, mas aquilo começou a se repetir, noite após noite, até que em um desses dias, ele decide gravar tudo, para finalmente comprovar o que estaba acontecendo. Allá al fondo, acá, aquí hay otro pasillo también con luz e iluminación aquí. Hay algunos que están oscuros. Y bueno, ahí aprovechamos de seguir avanzando. Para allá sería donde vamos a ir ahora en este momento. Así que nos vamos con harto ojo. Enquanto ele caminha pelo local, com pouca iluminação, a câmera capta algo, uma figura, escura, parada, espiando atrás de uma porta, mas assim que ele se aproxima, ela desaparece, como se nunca tivesse estado ali. Logo depois, a temperatura muda, de forma brusca, o ar fica frio, tão frio que a respiração dele começa a aparecer. Mesmo assim, ele tenta manter a calma, continua andando. ¿Quién anda ahí? Só que então vem o pior, um sussurro, baixo, perto demais, como se alguém estivesse ao lado dele. E aquilo foi o limite. O medo toma conta, e ele simplesmente abandona tudo, sai correndo do lugar, sem olhar para trás. Alguns dizem que pode ter sido só a mente pregando peças, mas outros acreditam que naquela noite ele realmente não estava sozinho, e talvez nunca tenha estado.
8. A presença que aparece toda noite. Esse caso vem de uma mulher chamada Carla, e por semanas, algo estranho começou a acontecer na casa dela. Todas as noites, por volta das 22 horas, o cachorro dela começava a latir, mas não era um latido aleatório, era sempre na mesma direção, como se tivesse algo ali, algo que ele conseguia ver. Mas ela, não. No começo, Carla tentou ignorar. Podia ser um animal passando, alguma sombra, qualquer coisa comum. Só que tinha um detalhe que não fazia sentido. Isso acontecia praticamente no mesmo horário todas as noites. E aí, deixou de parecer coincidência. Foi então que ela decidiu fazer o que qualquer pessoa faria nessa situação: voltar nas gravações da câmera de segurança. No início, não dá para entender muito bem o que está aparecendo. É só uma forma estranha, meio indefinida, com um movimento bem fora do normal. A primeira impressão dela foi que poderia ser algum tipo de luz, talvez até algo no céu, tipo um fenômeno estranho, mas conforme aquilo se move, a forma começa a ficar mais clara, e o que antes parecia só um ponto de luz começa a tomar forma. Um corpo, um rosto, uma silhueta, completamente humana, e do nada simplesmente desaparece, sem deixar rastro. Depois que ela postou o vídeo, as reações vieram na hora, e cada teoria era mais perturbadora que a outra. Alguns acreditam que aquilo pode ser uma entidade, algo demoníaco. Outros dizem que pode ser um tipo de presença que só imita a forma humana, o que explicaria aquele visual estranho no começo. Mas no fim, fica a pergunta: o que exatamente estava ali todas as noites, sendo visto pelo cachorro, mas não por ela? 7. O homem que só as crianças veem. Esse caso envolve uma jovem chamada Cecília. Ela costuma postar coisas bem normais nas redes, atualizações sobre o livro que está escrevendo, rotina, coisas do dia a dia. Mas, de vez em quando, ela mostra algo bem diferente. Cecília cresceu em uma casa antiga, estilo vitoriano, grande, cheia de quartos, e sempre que os pais saem à noite, é ela quem fica cuidando dos irmãos mais novos. No papel, parece simples, só que tem um detalhe. As crianças começaram a acordar quase toda noite, sempre com pesadelos, e não demorou muito para elas começarem a dizer a mesma coisa, que tinha algo naquela casa. No começo, Cecília achou que era só imaginação, até que em uma noite, ela vê algo estranho. Um dos irmãos está andando pela casa, dormindo, sonâmbulo, e ela decide gravar para mostrar para os pais depois. Go. He's locked. Stop. Durante o vídeo, o garoto anda e fala como se estivesse olhando para alguém chamado Walter. Ele conversa com essa pessoa como se fosse real, como se estivesse ali, na frente dele. No dia seguinte, Cecília mostra o vídeo para os pais, e a reação é imediata: confusão. Eles não fazem ideia de quem seja esse tal de Walter, mas o mais estranho vem depois. O menino insiste que vê esse homem com frequência dentro da casa, sempre à noite. Ele descreve um homem usando cartola, parado, só olhando. E se isso já não fosse suficiente, alguns dias depois, Cecília grava outra coisa, algo ainda mais difícil de explicar. Can you please shut the doors? Can I show it so you can see that it sees? Oh, yeah. They're shutting. Oh, there it goes. Yeah. Show it so nobody can everybody can see that. Oh, wow, nice job. That's really good.
Actually, I don't think it's slamming. Guys, look, he like basically Wait, show it shut like this so you can see that nobody's like pushing the door or something. I'm gonna give it a little push right here. That's good. Now, can you please open them? Or 'Cause shut them. that might have been a little hard right there. They're a little open. You put No, it. and also I feel like they would stick together. That'd be hard to do it. Can you push it open? I smell really badly. I'm sweating so much. Me too. Me too. I'm like, let's shut it. Oh, awesome job. I feel like this will be easier to open now. So can you try opening it? Most activity I've ever actually seen because my mom was always the one that saw the activity happening. Can you please try pushing the doors open instead of shutting them? Wow, nice job. That's really impressive. Oh, is it? Oh, never mind. That's just. Okay. Wait. It's shutting them. Good job. Try keeping one open. Try keeping one out. Nice job. Okay, guys, let's go downstairs. Okay, Sem ninguém encostar, as portas começam a se mover sozinhas. Elas fecham, depois abrem, como se estivessem respondendo aos pedidos das crianças, como se algo estivesse ouvindo e obedecendo. A partir daí, Cecília começa a acreditar que talvez os irmãos não estivessem imaginando coisas, que aquela casa realmente pudesse ter algo ali dentro. E pior, talvez não fosse só o Walter. As crianças dizem que já viram outras presenças e até tentaram se comunicar, usando uma lanterna, fazendo perguntas e pedindo respostas. Okay, if you were the lady Cecilia saw in her mirror, please turn the flashlight on. If you were the little girl singing last time, please turn the flashlight on. It might not have been a little girl. Okay, you can turn the flashlight off now, okay? No? Okay. Okay. Can you please turn the flashlight off if you are also the person that I saw behind my mirror? Oh gosh. Okay. Alright. If I have contacted you before, please turn the flashlight on. Because I've contacted a different one that never said that it was... Okay, you're a different one? Okay. Is the other person I've contacted before, is that person here with us? Turn the flashlight off if so. A luz começa a ligar e desligar, como se alguém estivesse respondendo, e quando eles testam de novo, acontece outra vez. If there's a spirit here, can you please turn the flashlight on? Okay, thank you. You can turn it off. Okay. If you were the person that was standing behind me in my mirror, please turn the flashlight on. Okay. If you were the person that was singing upstairs, please turn the flashlight on. Okay. If you are just someone that was, if you're just here, oh God, okay. Okay, thank you. You can turn it off. Nesse ponto, Cecília já não tem mais dúvidas. Para ela, a casa é sim assombrada. Mas e você? Acha que isso tudo é coincidência, imaginação infantil, ou algo realmente estava vivendo ali com eles o tempo todo? 6. A Biblioteca Assombrada. Esse caso aconteceu dentro de um lugar bem conhecido no meio sobrenatural, a Biblioteca Willard. Mas não é só pelos livros que ela chama a atenção. Há décadas o local carrega uma reputação bem pesada. Inclusive no site deles você pode assistir às câmeras de segurança em tempo real, caso queira investigar mais a fundo. Funcionários e visitantes dizem que o lugar é assombrado e que uma presença específica aparece por lá com frequência. Uma figura conhecida como a Dama de Cinza. Segundo relatos, ela já foi vista andando pelos corredores, passando entre as estantes, em silêncio. Tem gente que já ouviu passos em áreas completamente vazias. Outros dizem que objetos se movem sozinhos. E alguns funcionários afirmam uma coisa em comum, que certas partes da biblioteca têm uma sensação estranha,
como se você estivesse sendo observado o tempo todo. E foi exatamente isso que aconteceu em uma noite. Uma funcionária estava fechando o local, quando ouviu um barulho vindo de perto. I can hear you back there. Why don't you show yourself to me? I know this is your home, and I mean you no disrespect. I'm just curious about you, like why you're here and who you are. My name's Missy. I'd love to know more about you. Ela começa a falar, como se estivesse tentando se comunicar com algo ali, mas não tem resposta. Pelo menos, nenhuma visível. Depois que esse vídeo apareceu, outras pessoas começaram a relatar experiências parecidas. Um homem contou que entrou na biblioteca só para imprimir um documento. Ele não ficou nem 10 minutos lá dentro. Mas, de repente, sentiu algo muito estranho, como se alguém estivesse bem ao lado dele. A sensação foi imediata. Um arrepio. Um medo que não fazia sentido. E quando ele virou para olhar, não tinha ninguém. Mas o mais assustador veio depois. Uma funcionária viu o desespero dele e disse algo que só piorou tudo. Isso acontece o tempo todo aqui. Ele foi embora na hora e nunca mais voltou. Casos assim fazem muita gente acreditar que o que existe ali não é só uma energia residual, mas algo consciente, algo que escolhe quando aparecer. Alguns dizem que a tal dama de cinza ainda vaga por lá, presa ao lugar por algum motivo desconhecido. Agora comente aqui. Será que realmente existe algo sobrenatural nessa biblioteca? Ou é só a fama do lugar mexendo com a cabeça das pessoas? 5. A coisa no telhado. Esse caso começa de um jeito bem comum. Uma mulher chamada Emily recebe uma notificação da câmera de segurança. Alerta de movimento. Ela até pensa em olhar na hora, mas decide deixar para depois. Provavelmente era só um carro passando. Luz de farol. Alguma coisa simples. Só que, quando ela finalmente resolve ver o vídeo, ela percebe que não tem nada de normal ali. Em cima do telhado da casa tem algo, uma figura alta, extremamente pálida, parada, imóvel, como se estivesse ali só observando. E só isso já seria suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Mas o vídeo não para por aí. De repente, a figura começa a subir, devagar, como se estivesse levitando, e então vai embora, se afastando, até desaparecer completamente na escuridão, e no caminho parece deixar um tipo de rastro, meio luminoso. Mesmo aproximando a imagem, é quase impossível explicar o que aquilo é. Pode ser algum tipo de falha visual, algo estranho na câmera, ou simplesmente algo que não deveria estar ali. Mas depois de ver esse tipo de coisa, fica difícil não pensar duas vezes antes de olhar para o telhado durante a noite. 4. As batidas na madrugada. Esse caso vem de um homem conhecido como Roden, e por semanas ele passou por algo que aos poucos foi tirando completamente o sono dele. Todas as noites, sempre no mesmo horário, começava um som,
batidas, altas o suficiente para acordar e constantes o suficiente para não deixar ele dormir de novo. Não era algo aleatório, era toda noite, no mesmo horário, como se alguém ou alguma coisa estivesse ali tentando chamar a atenção dele. Depois de mais de um mês aguentando isso, ele decide que já chega, mesmo com medo. Ele pega a câmera e sai de casa. Já era por volta das 3 da manhã, e ele vai direto para o ponto de onde o som parecia vir. Capto fantasma en video. Chicos, yo voy a filmar esto porque después me dicen que es mentira. Ustedes escuchan ese ruido, ¿no? Porque... Pará, no puede ser. Quiero que vean la hora que es de la mañana. Hace un frío afuera. Quiero que vean. Ahí, de acá viene el ruido, desde hoy lo estoy escuchando. Hace un frío, bro. Miren, acá está el asador, el pasillo. ¡Ey! ¿Qué carajo, boludo? Quiero que vean el frío que hace. Porque posta no se dejan de escuchar esos ruidos desde mi pieza, boludo. Nah. Enquanto ele grava a escuridão, algo aparece, bem perto da cerca. Uma forma surge por um instante e desaparece rápido, como se tivesse sido pega no flagra. E o mais estranho vem logo depois. Silêncio total, porque se fosse uma pessoa correndo, daria para ouvir passos, movimento, qualquer coisa. Mas não tem nada. E então, outro detalhe chama a atenção. Um balanço ali perto começa a se mexer sozinho, e não parece ser vento, porque tudo ao redor está praticamente parado. As plantas não se movem, mas o balanço continua, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Agora fica a dúvida. Será que é tudo real ou é uma encenação muito bem sincronizada? 3. A casa que não quer visitas. Uma equipe de investigadores paranormais decidiu fazer algo diferente. Eles queriam fazer uma transmissão ao vivo, explorando uma casa abandonada, com o público assistindo em tempo real. Só que desde o momento em que eles entram, já dá para perceber. Tem algo errado ali. Aoleu, a spart bateria. Băi, bă, a rămas bateria acolo, băi. Nu mai cânta, băi, nu mai cânta, băi, omule, băi. Băi, oprește-te, băi. Băi, oprește-te, băi, că s-o dișălat bateria aici, am cațaș. Fugi. Fugi. Dă-i tare. Dai, măi, oleacă. Uite ce am făcut aici. Are pe bune. O început cânta Ionuț acolo în cameră, de rămas dulapul de tot. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce a făcut marea și toate cerele. Aoleu, a spart bateria. Băi. Não demora muito e as coisas começam. Objetos dentro da casa começam a se mover, mas não é leve, não é sutil. Eles são jogados, arrastados, caem com força, como se alguém estivesse reagindo à presença deles, e não de forma amigável. A sensação é clara, como se algo estivesse ficando irritado, mais agressivo a cada segundo. Muitos investigadores acreditam que lugares abandonados assim podem acumular anos de energia, medo, dor, decadência, e com o tempo, isso pode acabar atraindo algo pior. Mas isso não foi o único momento estranho. Em outra exploração, em uma casa diferente,
Eles registraram algo que deixou todo mundo em choque. Dă cu casetofonul ăsta, mini, dă cu dulapul, mini. Oricare spirit te află aici, oricare... Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? S-a desfăcut sertarul în capă. Ferească-mă Dumnezeu, dacă nu mai citesc odată. Fai de cap, mă, dacă nu nebunesc. Uitați, uite spiritul cum trece pe aici, uite, uite. Dă cu dulapul, mini. Îți ordon, oricare spirit te afla, oricare... Ce-ai zis așa, măi? Nu, am stricat tot, gata. De ce ai zis să nu trebuia să zici? Vai de capul, o rup pleacă. priză, o rup tot. Pleacă, gata. Ți-am zis să nu zici. Ai zis să dea cu dulapul în tine, de ce ai zis? Fai de capul meu. Nu trebuia să zici. În fața mea, Ionuț. Hai de mine, nu trebuia să zici. Nu trebuia să cânt nicio aia. Pardon, oricare spirit te afla, oricare... Asta pe bunii de mână, pe bunii de la mare. Da, Ionuț. Nu-ți de aminte de ei. Și cochii, și căcatul ăștia. A, tu cu moliftele tale, cu astea. Nu, că e de la molift. Nu e de la molift. Ai zis tu. Am zis eu. Uma formação estranha aparece no ar, logo depois de dos investigadores perguntar se tinha algo ali, como se fosse uma resposta, e segundos depois, uma prateleira cai com força, violentamente, sem ninguém encostar, como se aquilo fosse um aviso, uma reação direta. E esse tipo de coisa levanta um ponto que muita gente prefere ignorar. E se algumas casas abandonadas não estiverem vazias? E se elas estiverem ocupadas por algo que simplesmente não quer ser perturbado? E pior ainda, e se ao sair de um lugar assim, você não estiver realmente saindo sozinho? 2. Instinto animal. Uma mulher estava se arrumando para sair para o trabalho, até que ela percebe algo estranho no comportamento do cachorro. Um animal que normalmente é tranquilo, de repente está tenso, parado, olhando fixamente para um ponto da casa, como se tivesse algo ali. Mas não tem nada, pelo menos nada visível. Preocupada, ela pega o celular e começa a gravar. Strange today. I don't know what's going on with her. What is it, Baze? I don't see anything. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bailey, what is it? What the? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Ela tenta entender o que está acontecendo. Chama o cachorro, mas ele não reage. Só continua olhando, fixo, como se estivesse vendo alguma coisa. E aí, um barulho, baixo, mas o suficiente para deixar tudo mais estranho. Ela mesma percebe. E antes que ela consiga reagir, acontece. Uma cadeira se move, sozinha, devagar, sem ninguém encostar. Naquele momento, o clima muda completamente. Ela recua, assustada, tentando entender o que acabou de acontecer. Mas o mais inquietante é que o cachorro continua olhando para o mesmo lugar, sem desviar, como se aquilo ainda estivesse ali. Mesmo depois de tudo, alguns dizem que poderia ser algo simples, vibração, desnível no chão, alguma explicação lógica, mas tem um detalhe que pesa contra isso, o momento exato e a reação do cachorro. Então fica a dúvida, foi só coincidência? Ou aquele animal percebeu algo, antes mesmo da dona conseguir ver? 1. A figura no telhado ao lado. Esse caso começa de madrugada. Um jovem não conseguia dormir, até que ele escuta um barulho vindo de fora do apartamento. No começo, ele tenta ignorar. Pensa que pode ser um animal, algum vizinho, qualquer coisa comum. Mas a curiosidade fala mais alto.
Ele pega o celular e vai até a varanda. E é aí que ele vê, no telhado de um prédio próximo, tem uma figura, parada, completamente imóvel, a cabeça inclinada de um jeito estranho, e no rosto, uma máscara, pálida, perturbadora. E tem um detalhe que torna tudo ainda pior. A máscara, ela parece real demais, como se fosse pele de verdade, esticada, sem expressão, sem vida, mas ao mesmo tempo, encarando. E aí vem a dúvida que não sai da cabeça. Aquilo era só alguém fazendo uma brincadeira, um invasor, ou algo muito mais estranho. E depois de tudo isso, uma coisa fica clara: nem sempre estamos tão sozinhos quanto imaginamos. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses casos você acha que tem uma explicação e qual não tem? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!